Vamos lá, galerinha, vamos dar aqui sequência ao conteúdo de equilíbrio químico, tá? E dessa vez a gente vai falar de cálculos. Então, a aula que vai ter muita matemática, cálculos envolvendo Kc e Kp, tá? Então, toda a parte matemática a gente vai ver aqui nessa aula, tá bom? Então, você vai perceber que essa aula é praticamente uma aula de exercício, tá? Eu vou colocar várias questões aqui e vou te apresentando quais são as diversas formas que as provas cobram isso nos vestibulares, tá? Então, vamos lá. Nós temos três situações. A situação A é essa que eu estou colocando aí, ó, em situação de equilíbrio. Essa é a situação mais simples que tem, pessoal. Quando as questões te dão nas condições de equilíbrio, é muito mais fácil de resolver. E é isso que a gente vai começar fazendo. Então, presta atenção. Lê a primeira questão aí do lado esquerdo. O pentacloreto de fósforo pode ser preparado de acordo com a seguinte reação. PCl3 mais Cl2 dando PCl5. Um frasco de 3 litros, ó, eu vou destacar isso que é importante, tá? Sempre fique atento ao volume, tá bom? Um frasco de 3 litros de capacidade contém equilíbrio a 200 graus Celsius, 0,120 mols de PCl5, 0,6 mols de PCl3 e 0,0120 mols de Cl2, tá? Qual o valor da constante de equilíbrio nessa temperatura? Galera, o mais importante é o que eu estou colocando aqui, ó. Quando ele coloca aqui, ó, contém em equilíbrio. Pronto, achei. Contém em equilíbrio. Então já está no equilíbrio, então não tem muito segredo, é só você ir direto ao ponto. O que é ir direto ao ponto? Como é que você monta a expressão aqui embaixo, ó, de Kc para essa reação? Ela está balanceado, então ela vai ser a concentração de PCl5. Ok? Então a concentração de PCl5. Aí daqui a pouco eu coloco o símbolo da fração, tá? Sobre a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2. Simples assim. Aí vamos colocar o símbolo da fração e pronto. Aí é só substituir os valores. Só que tem um detalhe, ele falou que o volume é de 3 litros. Então eu tenho que pegar cada um desses valores e ainda dividir pelo volume, tá? Então, ó, eu vou colocar o do PCl5 aqui, ó. Então, na verdade, eu vou começar pelo PCl3, ó, puxando a setinha aqui em cima, tá? Quanto é que vale o PCl3 lá no texto? 0,6 mols. Então, eu vou ter que pegar 0,6 e dividir por 3, tá? Que dá 0,2. Beleza? Bom, já fiz do PCl3. Por que eu dividi por 3? Por causa que é mol por litro, tá? Aí ficou 0,6 dividido por 3. Agora, aqui, ó, eu vou escrever aqui, nessa setinha aqui em cima, o valor do Cl2. Então, quanto é que vale o Cl2 lá no texto? 0,0120. Então, 0,0120. E eu vou dividir por 3, que dá 0,004. Beleza. E o do PCl5 eu vou colocar aqui, ó. O PCl5 vale 0,120. Aí eu vou dividir 0,120 por 3, que é o volume, tá? Então, 0,120 dividido por 3 dá 0,04. Beleza? Então, para ficar mol por litro. Agora, galerinha, é só substituir. Então, vai ficar assim, ó. Kc aqui embaixo, tá? Quanto é que vale o PCl5 que nós colocamos lá em cima? 0,04. Aí eu vou pegar isso aqui e dividir pela outra multiplicação, que é de 0,004, que é o na verdade 0,2, que é o PCl3, vezes o Cl2, que é 0,004. E aí você vai determinar o valor de Kc. Então vai ficar 0,04, aí eu vou fazer na minha calculadora aqui, dividido por 0,2 e dividido por 0,004. Então dá 50, ok? Então eu acabei de descobrir o valor do Kc, que vale 50. Essa é a primeira questão, tá bom? Segunda questão, vamos lá. É uma de Kp, a gente vai revezando questões de Kc com Kp. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação, N2 mais O2 dando 2NO, no equilíbrio valem respectivamente 0,8 atm, 2 atm e 1 atm. Qual o valor de Kp? Gente, muita gente tem dificuldade em fazer questões de Kp porque fica acostumado em trabalhar com mol. Mas quando ele fala de Kp, ele vai te dar pressões e você vai trabalhar do mesmo jeito. Então coloca assim, ó, primeiro, como é que você monta a expressão de Kp para aquela reação e aquilo que eu tinha destacado para vocês, ó. Ele já me falou no equilíbrio, que beleza então, é só você aplicar direto. Então quanto é que vai ficar o Kp? Vai ser a pressão do NO, produto sobre reagente, do mesmo jeito, né? Elevado ao quadrado. Aí você vai dividir isso pela pressão do N2
aí o N2 elevado a 1, porque a equação está balanceada já, e a pressão do O2 também elevada a 1. Então, quanto é que vai dar o Kp dessa reação? Qual é a pressão do NO? Ele falou respectivamente, né? Então vai ficar 1. Então vai ficar simplesmente 1 ao quadrado, tá? Dividido. Pressão do... só para você entender uma coisa aqui, gente. Olha para o texto de novo. Esse valor que está aqui, que é 1 atm, como ele colocou respectivamente, é a do NO, tá? A do O2, então, vai ser 2 atm e a do N2, 0,8. Então vai ficar aqui embaixo 0,8, certo? Vezes a pressão do O2, que vale 2. Então isso aqui vai ficar 1. Aí eu vou ter que dividir isso aqui por 1,6. Aí esse vai ser o valor do Kp. Tá legal? Então se eu pegar 1 e dividir por 1,6, isso dá 0,625. Então 0,625. Esse é o valor do Kp. Beleza? Então situação A resolvida. Quando ele está no equilíbrio, é só você aplicar direto na fórmula. Beleza, agora vamos lá, gente. Situação B, muito recorrente em prova de vestibular. Fora do equilíbrio. Tá, então vamos lá que esse aqui eu preciso de mais calma para poder explicar para vocês. Vamos nessa. Vou ler com vocês e eu explico, tá? Um químico coloca em um recipiente fechado de volume igual a 5 litros. Lembra do que eu falei para vocês? Destaca o volume que ele é importante. A temperatura T. Lembra que somente a temperatura é capaz de alterar a constante de equilíbrio. Uma quantidade de matéria igual a 2 mols de gás de nitrogênio, N2, e 4 mols de gás de hidrogênio, H2. Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia formado 1,5 mols de gás amônia. Qual o valor de Kc na temperatura T? Gente, perceba o seguinte, é o mais importante para essa questão. Isso não está no equilíbrio. Diferentemente das questões anteriores, em que ele falava assim, no equilíbrio. Aqui não. Aqui, ó, quando começa a aparecer essas palavras que eu estou marcando aqui para vocês, ó, após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio. Então, vai entrar no equilíbrio. Ele está te dando as condições que estão ocorrendo ao longo do tempo, tá? Aí não está no equilíbrio. Aí o que você vai ter que fazer? Aí, gente, vem a famosa tabela, as questões de tabelinha no equilíbrio químico, tá? Primeira coisa, vamos montar a reação. Então, a gente percebe o seguinte, que a reação vai ser N2, tá? Gasoso. Aí já vou colocar balanceada. Então, mais 3H2 gasoso. Aí isso aqui vai dar 2NH3 gasoso. Aí, gente, quando está fora do equilíbrio, você vai ter que fazer uma tabelinha. E essa tabelinha vai envolver o seguinte, ó, o que você tem no início da sua reação, aí o que vai reagir, beleza? O que vai reagir e formar, então é o reage e forma, e quando você tem a chegada até o equilíbrio. Beleza? Aí eu vou completar essa tabelinha com vocês. Deixa eu afastar essa equação aqui um pouco para cá. Acabou afastando tudo. Então deixa eu selecionar melhor esse pedacinho aqui. Pronto. Aí eu vou colocar essa equação aqui. Beleza. Vamos completar a tabela que a gente tem? Olha para a questão. Qual é a quantidade que eu tenho no início? Então eu vou marcar aqui para vocês em vermelho. Ele fala que tem 2 mols de gás de nitrogênio. Certo? Então coloca aqui, ó, 2 mols de gás de nitrogênio. Esse é o início. Beleza, o que mais que você enxerga lá que nós temos? A gente também tem 4 mols de gás de hidrogênio. Então, ó, 4 mols de gás de hidrogênio. Coloca lá então, 4 mols. E, gente, aí que vem agora, em vermelho, eu vou colocar informações que nós vamos concluindo. Quanto que eu tenho de NH3 no início? No início eu tenho 0 de NH3. Ele não me contou isso, mas você tem que saber. É o início da reação, está começando, não tem nada de NH3 ainda. Agora presta atenção no que ele fala agora. Verificou-se, no texto, tá? Verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia formado 1,5 mols de amônia. Então ele falou que formou no equilíbrio 1,5 mols de gás amônia, certo? Então esse valor aqui está associado ao equilíbrio. Então, ó, no equilíbrio eu tenho 1,5 mols de amônia. Eu vou colocar isso em azul porque ele me deu também. Pronto, agora a gente vai ter que se virar com a questão. O que é se virar? Presta atenção, gente. Olha para cá na tabelinha. Eu não tenho 0 aqui e não apareceu 1,5. Então, nessa linha do meio que é reage e forma, se eu tinha 0 e foi formado 1,5,
Aqui eu vou completar com 1,5, porque quer dizer que foi formado 1,5. E aí vem uma das coisas mais importantes na tabela do equilíbrio químico que eu estou ensinando para vocês. Tudo que eu estou colocando nesses retângulos, que é a linha do meio da minha tabelinha, são proporções estequiométricas. E sempre vai ser assim. Então, como assim proporção estequiométrica? Olha para a equação agora. Tá vendo que a proporção aqui é de 1 para 2? Então, ó, de novo, a proporção aqui é de 1 para 2. Então, ó, se eu tenho 1,5 aqui, ó, tô marcando, quanto que eu vou ter aqui? A metade, tudo bem? Porque eu estou seguindo a mesma proporção. E qual é a metade de 1,5? 0,75. Então, aqui eu vou ter 0,75. Agora eu vou completar do outro. Olha a proporção que eu estou marcando na equação agora. Aqui não está 1 para 3? Então, quanto que tem que ter aqui, ó, onde eu estou marcando? O triplo de 0,75, ok? E qual o triplo de 0,75? Aí você faz aí, se você tiver, para ser mais rápido, vai ficar 2,25, tá? Então, vou colocar aqui 2,25. Pronto. Agora, eu preciso completar os valores que eu estou circulando. Ó. Quanto que eu tenho no equilíbrio de N2 e quanto que eu tenho no equilíbrio de H2. Aí os próximos a gente vai fazer mais rápido. Atenção, vou marcar aqui de novo na tabela, tá? Gente, eu não tenho 2 aqui e não reagiu 0,75, então quanto é que eu vou ter no final? A subtração, porque eu vou ter no equilíbrio o que eu tinha no início menos o que reagiu. Então vai ficar 2 menos 0,75, tá? Isso dá 1,25. Então aqui eu vou ter 1,25, que é a subtração, ó, subtrair esse valor desse, e aqui eu vou subtrair esse valor desse. Então vai ficar 4 menos 2,25. Então isso aqui vai dar 1,75. Pronto. E não pode esquecer de dividir todo mundo pelo volume, tá? Esse detalhe final é importante. Então eu vou dividir isso aqui, dividir isso aqui, dividir isso aqui pelo volume, que é 5 litros, para eu ter concentrações em mol por litro. Então eu divido todo mundo por 5. Então vamos lá, 1,25 ali, dividido por 5, dá 0,25 para esse. Aí o segundo é 1,75 dividido por 5, então dá 0,35, e 1,5 dividido por 5, isso dá 0,3. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Ele quer saber o valor do Kc. Então, tranquilo. Como é que eu calculo o Kc para essa reação aqui? Aí vai ficar 0,3 ao quadrado. Certo? Por que 0,3 ao quadrado, gente? Porque eu estou fazendo produto sobre reagente já, tá? Então, 0,3 ao quadrado sobre... Aí eu estou usando só as concentrações de equilíbrio. O N2, ele vale 0,25. Ok? E o H2 é 0,35. Só que ele tem que estar elevado ao cubo, tá? Por que elevado ao cubo? Ó? Porque aqui em cima, ó, tem o 3 aqui. Então, tem que ficar elevado. Então, como é que vai ser aqui, então? Ó? Gente... 0,3 ao quadrado vale 0,09. Então, 0,09. Agora, lá na parte de baixo, eu vou manter o 0,25 aqui e vou fazer 0,35 ao cubo. Então, fazendo aqui na minha calculadora, 0,35 ao cubo dá esse número esquisito aqui, ó, 0,0428. Certo? Eu vou arredondar para 0,043. Pronto. Quanto é que vai dar esse Kc então? 0,09 dividido por 0,25 e também dividido por 0,043, tá? Isso dá 8,37. Então esse vai ser o valor do Kc. De boa? Então pegou a manha de como é que faz quando você tem fora do equilíbrio? Então, gente, fora do equilíbrio, você vai ter que partir, não tem muita escapatória, para a montagem da tabela, tá? Aí você tem que fazer o passo a passo todinho, tá? Tem todas essas coisinhas para fazer, tá? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outra questão, tá? Essa questão aqui, ela é um pouco diferente da outra. Vamos lá, vamos ler. Se um mol de H2 e um mol de I2, em um recipiente de 1 litro, atingir a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, qual será a concentração de equilíbrio de HI no equilíbrio? Ficou redundante aqui, né? Mas eu que fui montando as questões. Qual será a concentração de equilíbrio de HI? Tá? Não precisava ter esse no equilíbrio no final, mas tudo bem. Vamos lá, primeira coisa, vamos montar a equação? Olha aqui para o texto. Ele coloca 1 mol de H2 com 1 mol de I2 e forma HI.
Então vamos lá, montando a equação. Vai ficar assim, ó, H2, que é gasoso, mais I2, que é gasoso, e isso vai formar 2HI. E o HI também é gasoso, tá? Aí nós temos o início da reação, a quantidade que reage e a quantidade que forma, que já vou colocar como R e como F, e a quantidade de equilíbrio. Vamos completar o que nós já sabemos? Quanto é que eu tenho de H2 e 2 no recipiente? 1 mol. Então vou colocar 1 mol aqui. Isso ele me deu, tá, gente? E aqui 1 mol. Aí você já pegou a manha, não já? Quanto que eu tenho de HI no equilíbrio? Nada. 0. Certo? Bom, aí ele quer saber qual a concentração de HI no equilíbrio. Então ele quer saber isso que eu estou circulando aqui, ó. Quanto que eu tenho de HI no equilíbrio? Isso eu não sei. É essa a pergunta que ele quer saber. Tá. Bom, é só isso. Agora ele me deu o valor do Kc. Dessa vez ele me deu o Kc que vale 49. Aí o que eu faço? Gente, como ele quer saber lá no equilíbrio, então eu tenho que desenvolver a tabelinha. Só que dessa vez eu não tenho as informações. Ele não me deu quanto que reagiu. Eu não consigo chegar. Aí quando é assim, eu vou chamar de x. Então vamos dizer que reage x aqui. Aí o que eu te contei ainda agora? Que tudo que está aqui, ó, são proporções estequiométricas. Ok? Então tudo que está aí são proporções estequiométricas. Então se aqui vale x, ó, onde eu estou pintando, e a proporção está de 1 para 1, quanto é que eu vou ter aí onde está vazio? Então onde está vazio, aqui eu também vou ter x, certo? Agora atenção, olha para a equação. Aqui não está 1 para 2 agora? Então quanto é que eu vou ter aqui onde eu estou pintando aqui embaixo? Eu vou ter que ter o dobro. E o dobro de x vale quanto? Vale 2x, tá? O que eu tenho que fazer para chegar no equilíbrio aqui, onde eu marquei com essa setinha? Eu tenho que fazer uma subtração, porque é o que eu tenho início menos o que reage. Então lá no equilíbrio eu vou ter quanto? 1 menos x. E aqui no equilíbrio eu vou ter 1 menos x também. Agora no lugar da interrogação, gente, se eu tinha 0 e foi para 2x, então eu vou ter aqui 2x. Pronto, a questão vai matar agora. Como é que vai ficar o Kc? Monta a expressão de Kc. Agora eu vou montar devagarinho. Ó. Vai ser a concentração do HI elevado ao quadrado sobre a concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de 2 elevado a 1. Certo? Substitui. Quanto é que vale, então, o Kc? Gente, o Kc, ele já tinha me falado que vale 49. Então coloca aqui, ó, 49. Qual é a concentração de HI no equilíbrio? 2x. Só tem que ser 2x elevado ao quadrado, ok? Aí isso vai estar dividido pela concentração, que é 1 menos x de H2, ok? Vezes 1 menos x de 2. Beleza? Vamos puxar aqui uma setinha e vamos puxar minha conta para cá. Na verdade, vamos puxar essa conta lá para cima, ó, para a gente ter mais espaço. Então, vamos lá para cima. Vem comigo, então. Então, vai ficar 49 é igual, em cima, 2x elevado ao quadrado. Gente, embaixo não está 1 menos x vezes 1 menos x? Aí eu vou colocar assim, ó, 1 menos x elevado ao quadrado. Tá bom? Para ficar mais fácil, eu vou passar a raiz dos dois lados, tá? Então, passa a raiz aqui e passa a raiz aqui. Beleza? Fica melhor assim, sabe por quê? Porque se você passar a raiz, aí eu vou colocar assim logo, ó. Se você passar a raiz em todo mundo, eu vou colocar para a fração inteira. Aí você pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, raiz de 49 vale 7, tá? Aí raiz de 2x ao quadrado é 2x. E raiz de 1 menos x ao quadrado é simplesmente 1 menos x. Beleza? Aí você não precisa cair na equação de segundo grau e tudo mais. Agora, multiplica cruzado. Então, ó, se eu multiplicar cruzado, vai ficar 7, certo? Menos 7x é igual a 2x, ok? Aí vai ficar 7 é igual a 9x, que eu passei isso aqui somando lá para o outro lado, tudo bem? Então, quanto é que vai ficar o x? Então, o x vai ficar 7 sobre 9. Beleza? Aí, galera, eu vou puxar aqui na calculadora. 7 sobre 9 dá 0,77.
Então 0,77. Beleza, muito bem. O que ele quer saber mesmo? Qual a concentração de HI no equilíbrio? Gente, a concentração de HI no equilíbrio, ele já tinha me dito que é 2x. Então quanto é que vai dar 2x? É 2 vezes 0,77. Então se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, né, vai dar 1,55. Beleza? Então 0,77 vezes 2, na verdade dá 1,54. Ok? Dúvidas? Beleza? Pegaram a ideia aí? É complicadinho, né? Tem que fazer umas continhas, tem que fazer a tabelinha. Muito treinamento. Isso exige muito treinamento da parte de vocês, tá? Então vamos lá, vamos mais uma. Só que essa aqui, gente, ela é envolvendo Kp, para você ver como é a mesma coisa. Lendo a questão. Um químico introduzia um recipiente fechado, mantido a temperatura T, gás monóxido de carbono, CO, gás oxigênio, O2, cujas pressões parciais foram determinadas respectivamente em 2,4 atm e 1,8 atm. A reação se processou formando gás de óxido de carbono, CO2, gasoso, e, após certo tempo, quando o equilíbrio químico foi atingido, o químico observou que a pressão parcial de gás de oxigênio era de 0,75 atm. Galera, faltou a parte final do enunciado, acabei de perceber. Eu quero saber qual é o Kp dessa reação, tá? Então é uma questão que envolve pressão agora. Então vamos lá, primeira coisa, vamos montar a reação, gente. Ó, ele fala que é o CO que reage com O2 para formar aqui CO2. Então vamos escrever essa reação aqui embaixo. Ó. É o CO gasoso que reage com O2 gasoso. Isso vai formar o CO2 gasoso. Tá? Gente, nessa questão, muitos de vocês, muitos estudantes, costumam ter uma seguinte dúvida, que é a seguinte. Como é que eu faço para balancear essa equação, já que o balanceamento influencia na montagem do Kc? Porque deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, nessa equação que eu montei, está elevado ao quadrado, não está? E aqui está elevado a 1, e aqui está elevado a 1. Justamente por conta dos balanceamentos, ó. Aqui é 1, por exemplo, aqui é 2. Se você tivesse balanceado essa equação de uma maneira diferente, você teria uma expressão ali de Kc diferente. Isso influencia no resultado. Então o que eu tenho para te falar, e eu vou aproveitar essa questão que eu estou resolvendo aqui agora. Quando a questão não te dá o balanceamento, você tem que fazer o balanceamento com os menores coeficientes inteiros, tá? As questões de vestibular que não dão, certo, a equação balanceada, elas se baseiam, elas colocam os dados todos baseados nos menores coeficientes inteiros, tá bom? É dessa maneira que você tem que proceder nas suas provas de vestibular. Então eu vou balancear com os menores inteiros, ó. Aí aqui fica 2, aqui fica 1 e aqui fica 2, tá? E aí vamos seguir vida, ó. Aí você tem o início, a quantidade que reage e forma, então R barra F, e o equilíbrio. Beleza. Vamos colocar as quantidades agora. Quais são as pressões que eu tenho de início? Ó, aqui, ó, no texto, 2,4 atm e 1,8. Então vou colocar aqui, ó, eu tenho 2,4 atm para o CO e 1,8 atm para o O2. E o CO2, como está no início da reação, não gera pressão, a pressão dele vale 0, tá bom? Beleza, olha o que ele falou aqui no texto no final, que quando o equilíbrio químico foi atingido, ó, equilíbrio químico atingido, a pressão parcial do gás oxigênio era 0,75. Então vamos colocar lá no final, ó, oxigênio 0,75 no final. Galera, aí eu consigo descobrir esse valor que está aqui, ó. Certo? Como é que eu descubro isso? Lembra que eu falei para vocês que se eu pegar esse valor aqui e tirar esse que está aqui, que eu vou chamar de x, eu vou ter exatamente 0,75. Qual o número que eu subtraio para dar 0,75? É 1,05, tá bom? Então o x aqui, ó, vamos apagar ele, eu vou colocar, ó, aqui deveria ser 1,05. Afinal, se eu pegar 1,08 e tirar 1,05, eu vou ter 0,75, tá bom? E lembra que esses números que estão aqui, ó, que vão aparecer aqui nesses balões, são proporções estequiométricas. Então, atenção, olha para a equação agora. Tá vendo que aqui está 1 para 2? Gente, se está 1 para 2, a quantidade tem que ser o dobro. Qual é o dobro de 1,05? 2,1. Tá, agora atenção de novo. E tá vendo que aqui, ó, tá 1 para 2 também? Então tem que ser o dobro. E qual é o dobro? Acabei de colocar 2,1. Galerinha, agora como é que eu faço para descobrir esse número que eu estou marcando aqui? Ó? É só você pegar 2,4 menos 2,1, fazer a subtração, que dá 0,3. E aqui, ó, é 0 mais 2,1, certo? Porque foi formado.
Então aqui vai ficar 2,1. Beleza, agora é só matar a questão. Quanto é que vai dar esse Kp aqui? Aí você vai pegar a concentração do CO2, mentira, concentração não, estou falando de pressão, não é isso? Então você vai pegar a pressão do CO2 elevado ao quadrado, aí você vai dividir pela pressão do CO elevado também ao quadrado, vezes a pressão do O2, só que elevado a 1. Vai substituir os valores, então ó, vai ficar 2,1 elevado ao quadrado, vai dividir por 0,3 elevado ao quadrado, vezes 0,75 elevado a 1. Gente, quando você fizer essa conta aqui, você vai descobrir um Kp próximo a 65,3. Tudo bem? Qual é a maior importância dessa questão? Primeiro, você saber trabalhar com pressões e a tabelinha, e você entender aquilo que eu tinha falado no comecinho. Quando a questão não te dá a equação, você tem que montar a equação, você tem que usar o balanceamento com os menores inteiros, porque os dados todos se baseiam nos menores coeficientes inteiros, tá bom? Gente, parte C da nossa aula. Parte C da nossa aula é para a gente falar questões com grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio é o que nós chamamos de alfa. E quando eu te explicar, você vai acabar vendo que não é tão difícil assim. É relativamente tranquilo trabalhar com grau de equilíbrio. Então vamos ler a questão que eu te explico na prática, tá? Considere que sob temperatura constante de 1000 graus Celsius, um químico aqueceu 1,2 mols de gás trióxido de enxofre, SO3, em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros. Então não esqueça do volume, 5 litros. Atingido o equilíbrio, ele observou que o grau de dissociação do trióxido de enxofre a gás dióxido de enxofre, SO2, e gás oxigênio foi de 65%. Então vou destacar isso também, ó, 65%. Determine o valor de Kc. Então, primeira coisa, vamos montar a equação. É o SO3, certo? Ele falou que observou um grau de dissociação, ou seja, de quebra, tá? Pode pensar em quebra. Em SO2 e O2. Então vamos lá, monta a equação aqui, ó, embaixo. É o SO3 que vai se decompor, certo? Que ele chamou de dissociação aí, ó, em SO2 mais O2. Tudo bem? Aí lembra aquilo que eu acabei de te falar. Você tem que fazer o balanceamento considerando os menores coeficientes inteiros. Aí fazendo isso, aqui fica 2, aqui fica 2 e aqui fica 1. A equação está balanceada, ok? Muito bem, vamos seguir o padrão, gente. O padrão é o mesmo de sempre. Qual era o padrão? Início, a quantidade que reage e forma e a chegada no equilíbrio, tá? Quanto que eu tenho no começo? Eu tenho 1,2 mols aqui. E como está no começo, aqui tem 0 e aqui tem 0. Beleza? E ele quer saber o valor do Kc. Agora vem a parte importante. Ele falou aí, ó, que atingido o equilíbrio, ó, estou destacando para vocês aqui, ó, atingido o equilíbrio, ele observou que o grau de dissociação do trióxido de enxofre é de 65%. Então ele está te dizendo, em outras palavras, que ele reage, que 65% dele somente reage. Então eu vou colocar aqui no canto, ó, olha aqui para o canto direito, ó, SO3, quanto que reage? São 1,2 mols, que multiplica por 0,65. Opa! Então 0,62 mols que multiplica por 0,65. Então eu vou fazer essa conta aqui na calculadora, ó. Isso dá 0,78 mols. Então essa é a quantidade que reage. Aí eu vou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó, no reage 0,78. E conforme já sabemos, ó, isso aqui são proporções estequiométricas. Atenção, olha para a equação agora. Tá vendo que está 2 para 2? Então, aqui vai ter a mesma quantidade, que é 0,78. E tá 2 aqui, ó, olha aqui, 2 para 1. Então, vai ter que ser a metade de 0,78, que dá 0,39. Então, aqui 0,39. Gente, aqui agora, ó, eu vou ter que pegar 1,2 e tirar 0,78, fazer a subtração. Então, vai ficar 1,2 menos 0,78 dá 0,42. Então, aqui vai ter que ter 0,42. Aqui vai ter que ter 0,78. Por que 0,78? Porque tinha 0 e formou 0,78. Aqui tem 0 e 0,39. Então, vai ter que ter 0,39. Eu não posso esquecer de dividir pelo volume, né? Então, vou dividir os 3 pelo volume, tá? Essa parte é importante. Então, divide por 5, divide por 5, divide por 5. O volume de 5 litros. É comum de esquecer. Não pode esquecer, tá? 0,42 dividido por 5
dá 0,084. Aí do outro lado agora, 0,78 dividido por 5 dá 0,156. E 0,39 dividido por 5 dá 0,078. Beleza, aí ó, monta a expressão do Kc. Eu vou montar direto, tá? Vai ser o O2, que é 0,078 elevado a 1, vezes a concentração do SO2, que é 0,156 elevado ao quadrado. Aí eu vou dividir pelos reagentes, produto sobre reagente, que é o SO3, que é 0,084, só que ele tem que estar elevado ao quadrado, ok? Gente, quando você fizer essa continha, você vai descobrir um Kc igual a 0,269. Então esse vai ser o Kc, 0,269. Beleza? Matou aí? Tranquilo, né? Última questãozinha, com grau de equilíbrio também, só que nessa questão aqui ele vai querer saber qual é o grau de equilíbrio. Então acompanha comigo. Considere o seguinte experimento. Aquecer o seu recipiente fechado 0,8 mol de HI, de modo a decompô-lo em gás hidrogênio, H2, e gás iodo, I2. A temperatura de 500 graus Celsius, o equilíbrio químico foi atingido e verificou-se a presença de 0,3 mols de gás iodo no sistema. Determine o grau de equilíbrio do iodeto de hidrogênio nessas condições, tá? Gente, faltou uma informação que eu vou colocar aqui, ó. Você vai considerar um volume, certo? De 1 litro. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou montar a equação. Vem cá, ó. É o HI, que vai se decompor em H2 e 2. Então a equação aqui embaixo, ó, vai ficar o HI, que vai se... Opa, ficou ruim aqui. Que vai se decompor em H2 e I2. Lembra daquela regrinha que eu falei para vocês? Sempre balancear com os menores coeficientes inteiros. Então 2, aqui fica 1 e aqui fica 1. Aí eu tenho o início, a quantidade que reage e que forma e a chegada até o equilíbrio. Então vamos lá, vem comigo. Quais são as quantidades que eu tenho? Eu tenho 0,8 de HI. Beleza, e como está no início, aqui tem 0 e aqui tem 0, tá bom? Olha o que ele falou no texto, que o equilíbrio foi atingido e verificou-se a presença de 0,3 mols de iodo no sistema. Então 0,3 de iodo no sistema. Então no final, então aqui 0,3. Então atenção, quanto que eu tenho aqui em cima então? 0,3, já que tinha 0 no começo. Então quanto que eu tenho bem aqui, ó? 0,3, porque a equação mostra que está de 1 para 1. Galera, então quanto é que eu tenho bem aqui, ó? O dobro, que é quanto? 0,6, beleza? Aí, aqui no final vai ter 0,3 e aqui vai ter 0,2, beleza? Olha o que ele quer saber na questão. Determine o grau de equilíbrio do iodeto de hidrogênio nessas condições. Gente, o grau de equilíbrio é quanto reagiu, certo? É a porcentagem, na verdade, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, não quero saber o Kc aqui. 0,8 não era o que eu tinha no começo, não é tudo? Então, 0,8 é 100%. Quanto que reagiu? Reagiu 0,6. Então, 0,6 vai ser x, ok? Aí, se você calcular e fizer a continha aí, você vai descobrir que o x ele vale 75%. Então, o alfa, o grau de equilíbrio aí, é de 75%. Beleza? Galera, última consideração dessa aula é o que está aqui, ó, manipulação de constantes de equilíbrio. Galera, presta bem atenção aqui. Olha para a primeira equação que tem aí. A mais B dando C, e ela tem uma constante 1, que eu vou chamar de K1, e a de baixo é 2C mais D, dando E, e a constante 2, que eu vou chamar de K2, tá bom? Escreva a equação global, certo? Para escrever a equação global, eu tenho que multiplicar essa equação aqui por 2, beleza? Então vamos multiplicá-la por 2. Por que eu tenho que multiplicá-la por 2? Para que eu possa cancelar C com C, tá bom? Aí como é que vai ficar a global? A global vai ficar assim, ó, 2A, então escreve aí para mim, 2A, mais 2B, mais o D, isso vai entrar em equilíbrio, tá? Com E, beleza? E aí a equação já está balanceadinha, equilíbrio com E. Muito bem, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Aí eu quero saber qual é a constante da global. Aí eu não queria que você confundisse com lei de Hess, tá? É diferente. Olha o que eu fiz com a equação 1. Eu não multiplico ela por 2. Galera, quando você multiplica a equação
uma equação no equilíbrio químico por 2, por 3, você não pega a constante e multiplica por 2, que nem você fazia em termoquímica. Se você multiplicou por 2, a constante fica elevada ao quadrado. Se você multiplicar por 3, ela fica elevada ao cubo, tá? Então, o que vai acontecer com K1 depois de você multiplicar por 2? Aí, a nova constante agora, você vai ter isso aqui, ó. Vai ser K1 elevado a quanto? Ao quadrado, tá? Isso é bem importante. E K2 fica do mesmo jeito, certo? K2, ela fica exatamente valendo o valor de K2. Tá legal? Aí, observe o seguinte, como é que eu chego na constante da global? Olha só o que vai acontecer. A constante da global, ela não é feita somando as equações, tá? Quando você mexe com constantes de equilíbrio, você trabalha sempre com multiplicação. Então, a constante da global, que eu vou chamar de Kg, é a multiplicação das constantes, que eu vou pegar K1 vezes K2. Então, quanto é que dá a constante da global? Quanto é que vale K1? Era o K1 elevado ao quadrado. E quanto é que vale K2? K2, tudo bem? Então, a constante da global ficou K1 ao quadrado vezes K2, tá bom? É assim que a gente manipula constantes de equilíbrio, tá? Uma última observação. Se você inverter uma equação, aí fica 1 sobre K. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação assim, ó, que é C, olha aqui para o cantinho esquerdo, C dando D, e a constante vale K, se eu inverter ela, ela vai ficar D sobre D dando C, é a inversa, a nova constante é 1 sobre K, certo? Então, eu vou chamar aqui de constante 1, aí a constante 2 aqui agora é 1 sobre K1, tá bom? É o inverso, não fica o valor negativo, como a gente faz em termoquímica. E é dessa maneira que a gente manipula constantes de equilíbrio. Beleza? E a constante da global, gente, é sempre a multiplicação das constantes e não as somas, tá bom? Grande abraço para todos vocês e até a próxima.